junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Teu amigo me tornei, somente a ti, Jesus. Mulheres, declaram. Eu quero estar junto aos teus pés. Sinta a paz, igreja. Pois prazer maior não há de me render te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Vamos aí, Senhor, declara: eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós louvaremos, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. A paz do Senhor a todos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam super, hiper, mega bem. Como diz o hino, te louvarei, não importam as circunstâncias. Perto eu quero estar, junto aos seus pés. Todos estão me ouvindo bem aí? Dá para me ouvir bem? Quem está me ouvindo bem, diga eu. Tá bom? Irmãos, a paz do Senhor. Estou muito feliz nesse momento, né? Momento único, né? Porque eu acredito que hoje será um dia de entender, um dia de descobrir e um dia de interpretar. Então, 3 ícones em cima de um sistema de ensino. A coisa mais séria e a coisa mais gloriosa que temos em nossas vidas é ver, né, como que o Espírito Santo, através da mensagem do Senhor, ele reflete coisas novas. Né? Sabemos nós que temos 3 doutrinas severas para os neopentecostais, ou pentecostalismo, né, que existiu no Brasil, tanto que nasceu, né, no avivamento na América, que temos aí, né, a menção da grande Assembleia de Deus do Belém, que veio, né, da América para cá, trazendo um avivamento tanto do corpo, da alma e do espírito,
lembramos que esse sentimento é a doutrina que falamos e que também almejamos sempre, dizendo que sem ela não podemos entrar no céu. Quero ler bem dizendo que roupa não salva, mas pode condenar. Mas são doutrinas do corpo, da alma e do espírito. E é isso que vamos hoje ver. Mas existe uma outra doutrina. Essa doutrina que não transpadece pelo sentimento humano de entendimento lógico, mas sim de uma transparência do Espírito. Aquilo que é testificado, que quando o próprio Deus disse, olha, se você me chamar, ô Jeremias, e clamar a mim, eu vou mostrar coisas que ainda você não conhece, coisas ainda que você não sabe. Então, hoje, vamos estar falando sobre a doutrina. Corpo, já sabemos. Doutrina do corpo. Sabemos da alma. Sabemos. E do Espírito. Mas antes de mais delongas, quero aqui agradecer o irmão Emerson, que arrumou tudo aqui com muito carinho para nós. O pessoal da clínica, que eu queria ouvir agora, dar um glória a Deus, o pessoal da clínica aí. Vocês que eu amo muito, eu louvo a Deus para todos que estão aqui presentes também. Queria agradecer o irmão Luciano, um homem de Deus, que sempre também está aí incentivando, né? O ministério está sempre firme. Então, vamos estar agora falando um pouquinho sobre essa situação. Ou seja, claro que é. Hoje eu queria que você compartilhasse esse ensino para as pessoas que realmente não conhecem a sã doutrina. Eu quero dizer para você que doutrina significa ensino. Espera aqui, deixa eu arrumar um pouquinho aqui para vocês ficar sem cabeça aqui. Se eu ficar sem cabeça aqui. Pronto, agora estou com cabeça aqui. Então, doutrina significa ensino. Ensino não é somente vestes. Ensino não é somente roupa, camisa, blusa, nada disso. Ensino é o ensino de Jesus. O Jesus ensinou algo muito interessante. Ele disse do ensino do amor, por exemplo. Então não adianta nós termos a doutrina, preocupar com roupa, vestes, sem ter amor. De nada disso eu seria, o apóstolo Paulo disse na sua carta. Primeiro, o que é a doutrina unificada dos três? Corpo, alma e espírito. Primeiro, vamos colocar ao contrário, corpo, alma e espírito. Vamos colocar do espírito, alma e corpo. Por quê? Porque não é corpo, alma e espírito. É o jeito que falamos, corpo, alma e espírito, que somos. Mas a doutrina não é corpo, alma e espírito. A doutrina é espírito, alma e corpo. Como assim, pastor Júlio? Qual é, meu? Que esse pastor endoidou? Não endoidei. É que nós estamos relatando sobre a existência humana. São separados em três pessoas. Eu, por exemplo, aqui, em três componentes, corpo, alma e espírito. Mas a doutrina não é corpo, alma e espírito. A doutrina é espírito, alma e corpo. Por quê? Porque, meus irmãos, primeiro, o espírito veio para convencer a alma. A alma, por si mesma, aceitar o espírito, conduzindo a vida, e a vida transparece ao corpo. Eita, glória a Deus! Então, automaticamente, o corpo é o último. Por quê? Porque o corpo começa a transparecer a justiça do arrependimento, como as vestes, como o jeito de olhar, como o jeito de ver, como o jeito de entender as coisas. Então, é espírito, alma, depois corpo. Os pastores de hoje, vocês que estão aí aprendendo na internet, tem muitos pastores que estão ensinando coisas erradas para vocês. É muito forte isso que eu estou ensinando. Porque vocês estão ensinando por pessoas que não têm o domínio de ensinar, não estão preparados para o ensino. Então somos agora do espírito para convencimento da alma, para edificar sobre a vida, porque o espírito é de vida, e agora transladando no corpo, ou seja, toda a vida transladada nas ações práticas do dia a dia, nas ações sociais do corpo, como vestes, jeito de falar, jeito de ser, e assim vamos mais e mais e mais. Amém? Quem acha que é forte essa palavra, diga glória a Deus. Bom, vamos lá. Então, essa doutrina que veio do corpo, que é a última, que é as que mais as pessoas hoje estão apegadas, estão esquecendo a doutrina do espírito e da alma e estão pegando muito em vestes. Tem muita mulher de saia longa fofoqueira. E agora? Tem muita gente que não depila e fica falando mal da vida dos outros. E agora? Tem muito homem com a gravata aqui, glória, no rabo pro sovaco, meu sovaco, mas não paga ninguém, é fofoqueiro, e ainda fica aqui na internet me xingando todas as vezes, os doutrinados. Então, que doutrina maligna e demoníaca é essa que estamos aprendendo? Será que realmente estamos na doutrina de Cristo? Será que estamos recebendo realmente essa porção do tutano do ensino de que Cristo nos ensinou? Sendo que Ele nos ensinou primeiro a morrer para os nossos pecados. E então, pelo convencimento do Espírito, morremos. E a prática de morrer, dando frutos dignos de arrependimento, que o apóstolo Paulo disse muito bem em sua palavra, dizendo o quê? Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, é aí que nós vamos chegar. Então, vamos sair um pouquinho das vestes, vamos sair um pouquinho da corpo, da alma e do espírito, e vamos entender agora a quarta doutrina, a vida. A vida é a quarta doutrina.
E qual é essa doutrina? A doutrina que Jesus, em uma palavra ele disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, você vai abrir comigo a Bíblia Sagrada? Pega a tua Bíblia comigo e vamos lá viajar, sair um pouquinho na terra. E eu tenho certeza que vocês vão amar esse ensino. Pega a tua Bíblia comigo. Aleluia. Glória a Deus. No livro de João, capítulo 14, no verso de número 6. João, capítulo 14. Quem está gostando? Quem está entendendo até agora? Do versículo de número 6. Vamos lá? Vamos entender como é essa quarta doutrina. Gente, vai compartilhando. Vai dando um like aí. Tem 400 pessoas já conosco. Vambora, vambora, vambora. A coisa agora é gloriosa. É muito forte o que eu estou ensinando a vocês. Jesus disse assim nessa palavra, ó. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e que? A vida. Irmãos, muito séria essa palavra aqui, vida. Ele falou que ele é o caminho, a verdade. Mas ele disse que é a vida. Qual que é o mais importante desses todos? O caminho? Não. A verdade? Não. É a vida. Por quê? Porque sem vida, você não consegue chegar ao caminho. Tampouco isso é verdade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Então a vida traz a proporção. Eu fico dando risada porque Deus fala as coisas aqui para mim, aqui na hora, e eu fico impressionado. Então a vida, ela se reflete nessas, ela tem o poder, né, de trazer esse sentimento de escolha. Então, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida é importante, é o mais importante, porque sem vida a gente não conhece o caminho, tão pouco a verdade. Então, Jesus, embora os três sejam unificados no comportamento de salvação de Cristo, então não podemos descartar um desses. Agora, sabedoria divina mesmo, viu, Cristiano? Deus me deu a sabedoria, graças a Deus por isso. Não me gloreio não, viu, meus irmãos? Sou um dos pastores mais sábios desse Brasil. E porque eu não pedi para isso, eu sofri para isso. Bom, lá em João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que crê não morra, mas tenha vida eterna. Estamos falando agora de duas vidas. Primeira vida, vida social, terrena. Segunda vida, a eterna. Mas vamos ver uma quarta doutrina que ela se faz em duas vidas se tornar uma. Ou seja, uma vida já conquistada de arrependimento, unificado na eternidade, mas morando aqui embaixo. Meu Deus, como pode ser isso? Duas vidas se tornando uma só, unificando a eternidade juntamente com a vida terrena. Embora seja, quando aceitamos a Cristo aqui, já estamos morando no céu. Somos peregrinos numa terra estrangeira. Essa vida que eu quero demonstrar a vocês, que é necessário e cuidadosamente cuidá-la, olhar de forma diferenciada, porque ela sempre nos conduz à salvação. Se você pegar Samuel, a Bíblia diz que Samuel era um menino que crescia na graça e no conhecimento perante a Deus e perante aos homens. Quando Jesus disse brilhar vossa luz diante dos homens, por quê? Porque é o social, ou seja, a sociedade, a vida social, a vida interagida na terra. E aí vem o quê? Boas obras. Bom, vamos lá. Esse sentimento de vida, que é a quarta doutrina, ela não vem somente por um esporro, ou seja, espargir somente uma religião. Não, ela vem de condutas. Nós vemos uma conduta não somente uma conduta ética de um homem social. De casamento, por exemplo, né? A Bíblia diz: o que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe o favor do Senhor, uma boa esposa. Nós estamos falando de casamento. O casamento, a Bíblia coloca sempre o casamento como uma pauta social e uma pauta de vida, né? Que a mulher ama o marido, que a mulher também, o marido não deixa a sua mulher e ama a mulher como Cristo amou a igreja. Isso é vida. Essa é a doutrina da vida. Irmãos, não adianta, se o homem não nascer de novo, não pode dar o reino dos céus. Então, nascer de novo requer uma vida. E essa vida, ela é o quê? Ela é conduzida para uma sociedade ímpia, pecaminosa, escura, uma luz de poder, de transformação e de novas ações. E o mais interessante, que diz em 1 Timóteo 5,14: quero, pois, que as mais novas se casem, tenham filhos, sejam boas donas de casa e não dê ocasião ao adversário de dizer. Olha só, então é um mandamento para não dar nenhum tipo de trabalho, ou então para alguém ficar falando mal. Então, essa conduta que estão esquecendo, vão levar milhões para o fogo do inferno, porque são condutas de não trazer teu preço ao próximo. Jesus disse: ai daquele que desviar um justo do seu caminho.
Então ele está falando sobre conduta diária, conduta de vida, diante da sociedade, diante dos seus vizinhos, diante dos seus parentes, diante de todos. Isso é uma doutrina muito forte. E pastor Giro, eu não sabia disso. Então aprenda a saber que o corpo, a alma e o espírito, ele não pode conduzir você à eternidade se não tiver a vida. A Bíblia menciona bem claro, né? Se o Filho vos libertar, certamente sereis livres. Livres do quê? Da escravidão da morte. Essa morte são trasladada através do poder de Cristo, renunciando ao mundo e aceitando o sangue da nova aliança. E essa nova aliança, um novo casamento, um casamento celeste, mas que ainda a noiva se encontra esperando o noivo. Ou seja, ela não é daqui, mas ela já está esperando nesse território. Enquanto ela espera aqui, ela não pode deitar com outro noivo. Pois bem, ou seja, um amante, o mundo, a terra, os prazeres dela. Então, realmente, ela tem que esperar o noivo com concretização. Agora, amor à família também fala muito, né? Fala assim, olha, Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou. Assim ela, por mulher, ela tomou, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Olha aí, mais um exemplo, né, de também no amor à família, né? O amor à família, você tem que amar os seus filhos, né? Você tem que filho, você tem esposa, não deu certo a esposa, como no meu caso, tudo bem, ela lá, eu aqui, glória a Deus, amém, aleluia, né? Quem não quer ser, tudo bem, mas os filhos ainda estão em vida, eu tenho que honrar porque eles é a herança do Senhor. Como eu digo, não existe, pode existir ex-esposa que não queira, que não existe, mas não pode existir ex-filhos. Então os filhos têm que ser adotados como herança do Senhor, né? Também, né, fala muito, né, como em Colossenses 8,17, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem um rio afogá-lo, ainda que alguém diz todos os bens da sua casa, por esse amor serei todos desprezados. Irmãos, então, amor, o amor à família. Então temos aqui vários exemplos também na vida, uma doutrina vívida da vida, que falamos sobre a mãe de Moisés, Agar, por exemplo, que pegou ali, né, a Bíblia relata que Agar, ela ficou meio com receio, né, da vinda de Isaac, e pegou ali Ismael, seu filho, foi para o deserto, mas era uma mãe que segurava o teu filho com muita praça. Lembra também da mãe de Moisés, né, não podendo, porém, esconder por muito tempo, tomou um cesto de juncos, revestiu de betume e piche, então pôs o menino e largou entre os juncos à beira do rio. A mãe de Moisés também viu a morte ali dos filhos primogênitos morrendo, pegou Moisés e guardou Moisés. Também mostra uma conduta de doutrina de vida, porque tem muitas mulheres que estão no círculo de oração, são mães, mas maltratam os filhos. Chega o filho de capeta, chega o filho de marginal. Isso é uma doutrina. A doutrina da vida, meus irmãos, é coisa séria. Então, essa falta de essa doutrina de vida nos revela e destrói as outras três bases que nós completamos: corpo, alma, espírito, alma, espírito, alma e corpo. Então, temos que entender que a vida é social e ela gera em termos de conflitos. E nesses conflitos, somos mais que combatentes sérios e também de entendimento para suportar e analisar a cada efeito. Lembrando também que a mãe de Samuel, né? Lembra da mãe? Samuel fazia uma túnica para Samuel, pequena, e anualmente ele trazia com o seu marido e subia para oferecer o sacrifício anual, fazia uma túnica para ele, amava o filho, honrava o filho. Rispa e seus filhos. Vemos também a mãe julgada por Salomão, lembra? Fala assim, olha, então já que, qual filho? De quem que é esse filho? Então vamos cortar no meio. Não vamos cortar não, entrega para ela o filho. Todos sabem dessa história. Então a sabedoria que Salomão teve para saber qual é a mãe verdadeira. Então isso é exemplo de mãe. Nós falamos aqui de casamento e agora estamos falando de mãe. E de pai para filhos e filhos para pai. Então olha o comportamento social. Social é o quê? É uma família. Social é uma vida íntegra, uma vida de conduta séria. Irmãos, não adianta, não vão conseguir dar o reino dos céus se nós não tivermos as condutas de mandamentos, como deve um filho. Lembra o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Honrar o pai e a mãe. Se você vê, é uma conduta, foi a primeira doutrina que Jesus colocou. Imagina, Jesus não falou de versos, Jesus não falou de saia longa, ele falou, honrar teu pai e tua mãe para que sobre. É o primeiro mandamento, a primeira promessa é o mandamento. Então, irmãos, a coisa é mais séria que pensamos. A coisa é mais séria do que pensamos e é o que nós devemos fazer, sempre acreditar que não é brincadeira. Então, esse amor de Deus para conosco, existe uma tolerância também na social, existe uma tolerância, não é brincadeira, é coisa séria, né? Então é o mandamento de Deus, olha, honrar teu pai e tua mãe para que se prolongue na terra, né? Então quem não honra não vai prolongar. Então é coisa muito interessante se a gente olhar bem para essa doutrina de Cristo, a doutrina social. Também vemos, meus irmãos, o exemplo de amor paternal, homens, ou seja, né, vemos também da mãe de Jesus,
A mãe de Jesus, né? Lembra que ela foi até a cruz? Ela foi até a cruz. Ela, Maria Madalena, foram até a cruz. Vemos também, meus irmãos, os exemplos de amor de pai. Você que é pai, porque eu estou falando aqui com pessoas noivas, casadas, estou falando com mães, estou falando com pais. Pai também, a Bíblia diz que Labão, a Bíblia diz em 31, 28 de Gênesis, nem mesmo que me permitisse beijar meus filhos e minhas filhas, fazendo assim procedesse neciamente. Jacó também, levantando-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, mas ele recusou ser consolado e disse, na verdade, com choro hei de nascer meu filho, até a sepultura assim chorou seu pai. Como Jacó era com seus filhos, gente. O amor do pai que foi resgatar, né, foram ver José lá no Egito. Se você vê o amor de Labão, o amor, meus irmãos, né, de Davi também. Então, meus irmãos, o amor paternal é necessário também. Ó, você que é pai, precisa andar em entendimento que o ser pai, essa conduta de ser pai, ela é muito também motivada através do Espírito Santo. Por quê? Porque assim o nosso Pai, como nos consolou, assim Deus nos consola a ser Pai também dos herdeiros de Cristo. E também lembramos nós que o próprio Jesus disse, qual é a mãe que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Então vocês começam a entender que é uma doutrina de Cristo. É uma doutrina de Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Está muito forte, tá, igreja? Está muito gostoso isso aqui, hein? Então é uma doutrina de Cristo. Ele mesmo comparando o céu em efeito de mãe e de pai na terra. Então, essa quarta doutrina que esquecemos, meus irmãos. Então não adianta você ser saia longa, cabelo na calcanhar. Não adianta, vocês não vão ser salvos se vocês não tiverem também os mandamentos sociais. São mandamentos sociais. Foram mandamentos sociais, né? Lembra a filha de Jairo? E rogava-lhe muito, minha filha está à morte. Rogo-te, venha que lhe impõe as mãos para que ela saia. Rogou a Jesus pela filha. Não abandonou a filha. Já era um grande pai. Rogou, exemplo de ser pai. Então, é muito, muito certo e muito correto que estamos analisando o maior feito desastroso desse Brasil. Está sendo os piores ensinos de pastores nesse Brasil. Você tem que tomar muito cuidado, porque esses só querem a lã das ovelhas, só querem somente o dinheiro. E nós vemos uma quarta doutrina na nossa cara há anos e ninguém consegue cumprir. Lembra, aquele que não trata bem da sua família se torna pior que o infiel. Então tratar bem da família não é porque se separou não, meus irmãos. Porque não existe a quebra, não existe, para Deus é ali. Mas você cuidando, de longe, mas cuidando, você se torna um homem, literalmente, honrado pela obra do Senhor. Agora, o problema não é esse. O problema é que ninguém hoje se torna como um filho pródigo. Também. Filho pródigo, meus irmãos, é aquele que saiu da presença de pai. Então, muitas vezes, temos que colocar que nossos filhos, ele também pode escapar da nossa presença. Assim como nós somos filhos herdeiros de Cristo também. E se colocar na posição e amar e dar outra chance. Então, muitos pais são desobediência, são pais rancorosos, que mandam o filho, não quero mais esse cara, só porque ele está usando droga, não tolera mais o vício do filho, não quer ajudar o filho. Muitos param no meio do caminho, e não querem saber desse porcaria desse cara não. Começa filho contra pai, então não consegue mais analisar. Então na igreja, pastores com filho nas drogas, que abandonaram o filho, estão pregando. Obreiros que estão aí com filhos nas drogas e expulsaram de casa, estão pregando. Então essas quatro doutrinas é a doutrina que vai condenar eles. Que vai condená-los. Vai condená-los. Ah, mas aí você com os olhos da fé fala assim, mas pastor, o pastor lá, ele tem o filho dele, mas eu também faria o mesmo. Não pode fazer. Não se deve, a Bíblia menciona isso, que não se deve largar. Que não se deve. É a herança do Senhor. Tem que dar vida pela herança do Senhor. Aleluia. Vocês acham que vai ser fácil para o céu? É muita coisa. Eu fico assim analisando o Espírito Santo me influenciando acerca dessa conduta social. Ele é muito forte, todo mundo falando, é muito forte, ensino muito. Esse ensino é lindo, é muito forte. Vai compartilhando, vai dando like, vai agora, corre. Então, esse é o dever, né? Lembra de maridos e mulheres. Então tem instrução, tem filhos também. Você que é filho, você é jovem, eu também tenho um filho, eu sou filho. Mas a Bíblia fala também os deveres dos pais, que é treinar, instruir o menino no caminho que ele deve andar, para que não, né? Olha, isso é um mandamento. Né? Provérbio 22:6. Instrui a criança o caminho que deve andar. Deuteronômio diz 6, no capítulo 6, verso 7, se você quiser achar, também tem aí.
Fala assim: tu ensinarás rapidamente os seus filhos e deles farás certamente a sua casa e os mandamentos do Senhor. Então, meus irmãos, olha quantas alusões de promessa e também de mandamento. Criar, Efésios 4, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na instrução do Senhor. Isso está em Efésios capítulo 6, verso 4. Então, é isso. Se não instruir, se não fizer a parte, não adianta cabelo grande. Não adianta, eu sou doutrinado. Não adianta vir com um gritinho de gemido falando que está sentindo Deus, não. Que eu já coloco a mão, cai na hora. Cai demônio na hora. Então não adianta vir com esse papo furado. Não adianta. Que isso daí não cola. É um mandamento de instrução de Deus. E não se deve ser revogado. É esse o pior motivo das pessoas acharem que são e não são. A Bíblia diz: olha, aquele que se diz religioso e não guarda a tua língua. Sua religião é vã. Sua religião se torna vã. Por isso, meus irmãos, que esse influenciamento dos pais, que diz, gente, é controlar os filhos. Não que eles sejam com um carrinho de controle remoto, não muito bem isso. Né? Lá em 1 Timóteo 3,4 fala sobre de controlar os filhos. Fala assim, ó, e que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Sob disciplina, com todo o respeito. Vocês estão entendendo? Então, a instrução dos filhos: corrige teu filho enquanto há esperança, mas não a ponto de matá-lo. Porque tem pai que pega o filho, pancada, chicote. Então isso, meus irmãos, é pai e filhos. Instrução dos filhos. A influência dos pais, né? A má influência dos pais, irmãos, ocorre, meus irmãos, a perder teu filho, a lançar o teu filho no Hades. A Bíblia menciona, meus irmãos, de Acasias, quem lembra, né, que começou a reinar em Samaria? Foi uma má influência dos pais, lá em Acasias, filho de Acabe. Em Amós também, em Mateus diz também em 14:8, então ela, instruída por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato de cabeça de João Batista. A mãe instruiu matar o profeta, e a filha foi lá, degolou o profeta. Instrução da onde? Da mãe. Então, toda instrução errada conduz também à hierarquia, que é a herança do Senhor, né? Ia conduzir a passos infernais. Então, não se deve, meus irmãos, entender isso. Lembra que eu também fala lá no livro de Amós, 2:4, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, andaram segundo seus pais. Então, tudo isso é uma conduta errônea. Também, doutrina de vida. Meus irmãos, a coisa está preta, hein? Podemos continuar? Quem está entendendo tudo? Quem está entendendo tudo, dá um glória a Deus bem forte, vai. Boa, gostei. Agora, esse pecado, essa intuição que o Espírito testifica diante dessa claridade que estamos vivenciando, é algo muito surpreendente. Porque vemos que a fraqueza dos pais conduz os filhos a errar. Né? Sabemos, nós temos exemplo para isso. Né? A Eli, por exemplo, Eli era apenas um homem, um sacerdote de Israel, que tinha um Ofni e Finéias, seus filhos. E o que aconteceu com Eli? Eli, pela sua fraqueza, não conseguia mais enxergar as menções do Senhor, fez com que os seus filhos se prosseguissem dentro do templo, até onde que a arca da aliança fosse tomada e sequestrada pelos filisteus, e foi parar em Obed-edom, juntamente no quartinho do rei Dagom. Quem não lembra disso? Por causa do quê? Consultar. Parou de consultar o Senhor, então fez com que os filhos se afligissem dos mesmos efeitos. Também vemos também, né, que em 1 Samuel, em 8:3, diz: porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes inclinaram a avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Olha, outra doutrina terrível. Outra doutrina que deve ser acatada. Então, olha como que o pai errando faz com que o filho erre também. Então, as palavras que estão saindo hoje, você sabe por que esse ministério aqui ele é diferente?
porque ele teve revelação do céu para conduzir o povo para o céu. É por isso que esse ministério é massacrado, é por isso que as pessoas têm ódio desse ministério, porque ele foi revelado para conduzir o povo a uma verdade escondida dos pastores. Tá todo mundo assim, ó, todo mundo assim, ó. Cegamente, olhando, achando que vão precisar, com tantas palavras de vida que tem aqui dentro, com tantas coisas grandiosas que temos dentro desses 66 livros, que não se deve deixar por acaso, que não se deve deixar, que são palavras de vida eterna. Agora, uma coisa interessante, e eu vejo também outra ação de fraqueza dos pais, que é o resultado, né? Olha só, para ter uma ideia. O pai do pródigo, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se, partiu para uma terra. Por que o filho partiu para a terra? Se a gente for olhar espiritualmente, foi uma alusão da parábola que o filho largou Jesus. Mas se olharmos aqui, quantos filhos estão saindo de casa? E por quê? Conduta dos pais, né? A parcialidade dos pais, né? Lembra, meus irmãos, que Isaac, que tinha gosto pela Cássia, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Olha a separação. Rebeca amava a Jacó. Não que odiava Esaú, mas amava mais Jacó. E a mentira que teve pela proporção de uma promessa. Mentiram, brigando dentro do ventre de sua mãe, mas olha a proporção que a família estava vivendo. Olha já José também, no Egito, todos os seus irmãos contra José. Olha, e essa doutrina, meus irmãos, é muito séria, Aleluia. Então, essa parcialidade é dos pais. É dos pais, né? A Bíblia diz que Israel amava José mais do que todos os outros filhos. Não era para ter feito isso. Para que Jacó amava José mais que os outros filhos? A túnica de 7 cores é só para ele. Por quê? Despertou o quê? Em Simeão, em Rubem, em Dan, em Naftali, o quê? Uma inveja. E trouxe ao quê? A sã doutrina, que nós estamos falando hoje, a deriva. Então, é muito sério o orgulho dos pais. É muito sério, meus irmãos, essa infinidade de infantilidade que os homens estão vivendo. Então, a parcialidade dos pais tem culpa. Lembra, meus irmãos, também, lá em Gênesis 48, 22, eu te dou um pedaço de terra, mais seus irmãos, o qual tomei com minha espada e com meu arco nas mãos dos amorreus. Né? Separação de terra. Irmãos, é algo já... não dá para entender. Por que houve essa separação? Será que tem um enigma de Deus amar mais o sacrifício de Abel do que de Caim? Ao contrário, Deus não rejeitou Caim. Deus não deixou ninguém matar Caim. Olha como esse Deus é tremendo. Quem tocar em Caim vai se ver comigo. Caim matou Abel, mas Deus não quis matar Caim. Agora, por quê? É o amor. Deus não faz acepção de pessoas. O sacrifício é uma coisa, amarem pessoalmente é outra, meus irmãos. Foi a primeira misericórdia que existiu na Bíblia Sagrada. Então, essa condição dessa quarta doutrina deve ser implantada. E não adianta, saia longa, longa, saia longa, longa, saia longa. Não adianta vir com vestes. Não adianta falar que está falando em línguas, sendo que na sua casa você não vive essa doutrina. Na quarta doutrina, que é o da vida. Essa da vida se faz o comportamento social, literal, domiciliar, familiar, e aonde você for, no trabalho, aonde for. Essa doutrina que poucos se implementam e ninguém quer saber. Que se lasque, pastores não querem saber. Mas pede o dízimo, você vê. Dá o dízimo. Dízimo. Então, quando a Bíblia fala, meus irmãos, sobre essa vida, ele está falando, meus irmãos, não é somente de um fôlego de vida, não. Que se tornou alma vivente, não. Quando se torna alma vivente, estão pisando num território chamado Éden. Do Éden, foram parar agora, e onde eu e você está pisando. Descendência de alguém que foi criado e se tornou alma vivente. Ou seja, que está em vida abundante. Vida em cotidiano, vivente. Vida vivente. Ou seja, ela está vívida. Está dia após dia vivendo. Nunca vi um ensino como esse. Ah, é? Sabe por que você nunca viu um ensino como esse? É porque antes de ensinar, o Espírito Santo,
ele toma a minha vida. Por quê? Porque ele vê em mim, não o dinheiro. Eu não quero teu dinheiro. Eu só quero que você aprenda mais uma palavra. Porque não é por dinheiro que estamos aqui. É pelo Espírito Santo e pela manifestação dele, para que você venha acordar antes do grande dia do juízo final. E esse juízo está chegando, né? A Bíblia diz em Salmos, no capítulo de número 36, verso 9, dizendo: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Aleluia. Então, é isso, meus irmãos. É isso que estamos vivenciando, essa quarta doutrina, que os pastores de doutrina dessa internet não pregam mais. Não estão pregando a quarta. Vocês já ouviram uma pregação como essa? Nunca viram, né? Então, são coisas, meus irmãos, que estão escondidas nesses manuscritos. Eles estão aqui, meus irmãos, na nossa cara. Mas sabe por que não é revelado a nós? Porque nem todos Deus se deixa se revelar. Ai, pastor, eu nunca vi isso. E não viu mesmo. Eu não vi. Eu sou pastor na internet. Eu nunca vi no YouTube alguém explicar sobre isso. Mas Deus revela a sua palavra. E não é para todos. Tem algum que Deus tem um chameguinho melhorzinho, assim, sabe? Algo que Deus tem ali, uma praça melhor, sabe? Não que ele não ama todos, ele ama, mas tem alguém que ele olha diferente. O Júlio César é um deles. O pastor Júlio é guiado pelo Espírito, defendido pelo Espírito, justificado por Deus pelos seus pecados. Posso pecar o que for, justificado por Deus. Quem é escolhido é assim. Não me tocam se Deus não permitir. Tem anjos ao meu lado, o Espírito ao meu lado. Os olhos de Deus é um ciúme que ele tem por mim. Por quê? Eu fui escolhido para isso, para ensinar o povo dele. Foi isso que ele falou: eu quero esse menino. Eu fui com a cara dele, ele tem alguma coisa aí, eu posso ser separado de esposa, mas jamais separado pelo Espírito. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem aqui a minha aliança chamada Jesus, olha só. Então, separe-se de esposa, mas não separe da presença. Tire de tudo de mim, mas não tire o teu Espírito Santo. Foi isso que Davi disse, que é o que vai me levar para o céu. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero dizer para vocês, nós somos essa descendência. Os filhos que são presentes de Deus. A Bíblia Missionária fala: ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos, louvai ao Senhor. Então, louve ao Senhor, né? Que faz mãe estéril ser mãe de filhos. Louve ao Senhor, engrandeça o teu santo nome, porque grande é ele e poderoso para nos salvar. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. É para isso que o Espírito Santo entrou hoje nessa vida e aqui nesse e está te falando: filho, é hora de mudança, é hora de olhar as coisas com outros olhos, pois essa terra é de passar e tudo vai passar. E olha, e cuidado, muito cuidado, tá? Muito cuidado em relação a essa quarta doutrina, que é, meus irmãos, uma doutrina severa. Severa, tá bom? Então, é isso que Jesus quer na sua vida, é isso que Jesus quer que você seja: um bom pai, um bom amigo, uma boa esposa, um bom companheiro. E façam isso. Um bom obreiro, que é digno, não se torna ao escasso de se envergonhar perante uma sociedade ímpia e pecaminosa, só que mente vê as suas falhas. Então, que vocês sejam esse patrimônio de amor, e levando em consideração que essa quarta doutrina, que é a vida, dá para escolher o caminho e a verdade. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então somos agora essa descendência de poder e de escolhas. E um ensino sem igual que vocês nunca vão ver nessa terra, até quando Jesus nos levar embora. Então, pega bons exemplos, fiquem firmes, tá? Pega o seu patrimônio, que é a salvação da tua alma, tá? E vamos embora para o céu de glória. Então, os filhos, né? Que o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Olha só, filhos, cuidado, cuidado, aleluia, cuidado. Muito cuidado, tá bom? Lembra que o Criador dos dias da tua mocidade, Eclesiastes capítulo 12, verso 1, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, lembra dele, né? Vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo, é um mandamento, filhos. Então tem para filhos, tem para presente de adoração religiosa, tem para pai, tem para cunhado, tem para tudo, amém? Então, meus irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que o Espírito do Senhor fortaleça os vossos corações e que Deus nos conceda uma grande e gloriosa vitória.
E se você ama Deus, ama de verdade, você vai clicar no botão gostei, vai compartilhar e vai se inscrever no canal, que é essencial para a vida de vocês. E lembrando, meus irmãos, aquele que não fizer um comentário aqui é porque não ama Deus. Tá? Não ama Deus, não ama Deus, não ama Deus. Não ama Deus e tampouco vai para a Cidade Santa. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo. Um abraço, irmãos. E para a Cidade Santa, um abraço. E todos, ó. Então agora você em casa, assim, ó. Quando o contato é 3, você vai dar um glória bem forte. Lá. 1, 2, 3. Glória a Deus. Vai, bate palma da glória. Ando no meu leito, em sonho encantador. Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio a seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém. Que Deus abençoe. Um abraço a todos. Beijo no coração. Fica na paz, igreja. E que vocês sejam cada dia mais fortes, amáveis. Bate palma da glória. Bate palma da glória. Paz, igreja. Deus abençoe. E comentem. Comentem, não esquecem. Jesus é conosco. Deus abençoe a todos. Deus. Paz, igreja. Comentem agora. Vai.